bem-vindo à Publicidade Fácil. E hoje vamos para a aula 2, que é a aula que a gente começa a entender um pouquinho de arte, entrar um pouco no design. E como vocês já sabem, as aulas são bem simples, são bem diretas, são bem informativas. A gente não quer aquela aula enorme. Então, assim, é tudo para facilitar. Então, lá para frente, a gente vai começar a inserir alguns trabalhos e tal. E quem quiser participar do curso, é só entrar em contato. Depois eu vou deixar o e-mail aí, vai ficar na descrição. Então, quem quiser participar do curso, é só entrar em contato, porque aí a gente vai emitir certificado, enfim. Porque aí entra em contato e a gente sabe como funciona, né? A gente avisa como são os procedimentos para você entrar no curso e você sair formado pela Publicidade Fácil Lenoc. Beleza? Então vamos lá. Aula 2 é simples, é fácil da gente começar a entender. O que é design? A gente vai começar a ter uma visão hoje. Qual a relação desse design com o mercado de comunicação? Então, vamos começar a perceber isso. Então, primeiro ponto importante. Entra no Google, aperta lá para design. E a definição que aparece é essa aqui. A concepção de um produto, máquina, utensílio, mobiliário, embalagem, publicação, etc. No que se refere à sua forma física e funcionalidade. Então, assim, para a gente resumir, você tem uma concepção e cria um produto. O resultado disso é o design especificamente ligado a esse produto. Para a gente entender melhor, eu criei a própria definição, né, para a gente dar uma facilitada. O que é o design? Qualquer tipo de produto ou atividade com aspectos funcionais, ergonômicos e visuais, sempre visando a satisfação, isso é muito importante, visar a satisfação do usuário. Ou seja, quem vai ser a pessoa que vai receber o fruto dessa minha concepção? Esses são os que eu tenho que me fundamentar melhor, porque esses que vão ser respaldados por aquilo que eu vou oferecer. E aqui a gente criou uma base estrutural baseada em dois elementos, que é o gráfico e o de produtos, e aqui a gente vai trabalhar com o elemento gráfico como o nosso ponto de partida de design. Então vamos lá, recapitulando, a ideia é a satisfação do cliente, com base em algumas concepções de construção. A gente pode se basear em aspectos funcionais, ergonômicos, visuais, que vai ser o nosso caso aqui, e a gente vai trabalhar em cima de elementos gráficos. Então, para a gente começar a perceber como esse design sofre interferência ou gera interferência nesse mercado. Hoje, o mercado vive um distanciamento físico entre os clientes e empresas, ao mesmo tempo em que cresce absurdamente o contato com a marca e consumo em si. Então, peraí. O mercado está se distanciando do cliente. O que isso significa? Distanciamento físico. O que isso significa? As pessoas estão buscando cada vez mais o meio virtual. Isso é uma realidade? Assim, a gente vê muito estudo falando que não, que aumenta e tal, mas como a proposta desse canal é a gente aplicar a questão que está acontecendo mesmo, tentar fugir um pouco dos teóricos, não que não tenha representatividade, não é isso, mas assim, tentar fugir um pouco da teoria e mostrar o que de fato está acontecendo. Então o mercado hoje a gente vê nitidamente que cada vez mais está diminuindo o poder, a compra física, e aumentando a compra virtual. A gente percebe que alguns locais, isso é claro, isso não chegou a afetar ainda, por questões lógicas. Aí vão entrar questões de logísticas, problema com distribuição, enfim, tem uma série de questões que atrapalham ainda essa relação, mas está tendo uma mudança, isso a gente não pode deixar de avaliar. Mas é impossível não avaliarmos aspectos econômicos para entendermos mais um pouco de design. Por quê? Existe uma relação entre economia e design? Existe. A tendência hoje, eu acredito, que seja
vai diminuir um pouco, mas ainda existe essa relação de aspecto econômico-design por uma questão óbvia. A cultura em si, ela afeta, a cultura em geral, ela afeta toda a sociedade. E essa cultura, ela tem origens em diversas classes financeiras. Ela pode ter origem numa classe, digamos assim, numa classe E, ou ela pode ter origem a uma classe A. Vamos lá, vamos entender um pouco a cultura do funk. A cultura do funk, por exemplo, ela surgiu numa classe, naquela classe bem, na verdade era bem periférico mesmo, porque ela era taxada como algo que nunca chegaria em outros centros. Hoje a gente vê que essa cultura já está tomando corpo, já está invadindo, e a gente vê que essa cultura ela está, no decorrer desse caminho, criando formas para mudar um conceito que começou lá atrás em outro tipo de cultura. Vamos perceber o seguinte: quando a gente tem um gráfico que diz que a cultura afeta o poder financeiro, ou melhor, a cultura interfere, ela se relaciona de acordo com o poder financeiro, a gente também vê que o poder financeiro pode interferir na cultura. E por que ele está mais apagado aqui? Por que ele está mais apagado aqui embaixo? Simples, porque o poder financeiro interfere está interferindo cada vez menos na cultura. Claro que isso é um processo gradativo, né? É um processo gradativo, vai demorar um pouco, mas assim, não quer dizer que o cara que tenha dinheiro hoje vai determinar a cultura que vai ser feita naquela região. Não é isso mais. Já foi assim, as grandes empresas indicavam certas tendências e as pessoas seguiram. Hoje, as pessoas seguiam. Hoje, claro que as pessoas ainda seguem algumas tendências, mas algumas outras criam a sua própria tendência. Isso é fascinante, porque isso transforma o mercado. O mercado muda um pouco. Então você, de repente, dentro de uma cidade, uma grande cidade, você pode encontrar um bairro que tem uma tendência cultural própria, que tem alguns elementos culturais próprios. E isso é determinado pelaquela região, independente do poder financeiro dela ser mais alto ou mais baixo. E isso é muito legal, porque isso mexe com a publicidade. Então, naquele ambiente, a publicidade é vista de X maneira. Em outro ambiente, a publicidade é vista de Y maneira. E claro que existe a publicidade que afeta a todos. Isso é muito bacana, porque a gente vê a relação específica de mercado e pessoas. Na verdade, quando a gente vai estudar isso de forma mais nos bancos de faculdade, pós-graduação, isso aí é visto meio por cima. Mas na realidade, quando a gente aprofunda esse estudo, a gente percebe que, cara, é muito determinante essa relação e como as pessoas podem mudar a cultura daquela região específica ali. Isso é muito legal e assim, determina a maneira de se comunicar bem regionalizada. Por quê? Essa grana que determina essa situação não necessariamente significa que você precisa ter grana para interferir nessa sociedade, mas significa que as empresas percebem que tal sociedade eu posso investir essa grana para vender os meus produtos a X. E esse valor é o mercado que determina, e esse mercado é que determina como eu vou me comunicar. Então, peraí, vamos entender a relação desse dinheiro com a cultura. Vamos entender. Em determinadas regiões, com determinadas culturas, esse dinheiro interfere de determinada maneira. Ou seja, a minha empresa, eu determino a venda do meu produto com base em aspectos culturais, regionais e financeiros. Então, se eu vou vender um produto X para a classe E, a condição financeira que eu tenho que expor a ela é um pouco diferente do produto que eu vou vender para a classe A. Isso é segregação social e tal. A gente está tendo aqui uma aula de design e a gente está tentando entender como a publicidade entra nesses elementos. Então, assim, a aula de design, a gente vai ver que lá para frente, a aula de como trabalhar a arte, lá para frente, a gente vai perceber como direcionar
a arte. Porém, a gente precisa entender um pouco de cenário, como a gente já falou na aula anterior. Se a gente não entender cenário e como a arte se relaciona com o cenário, não tem relação nenhuma. Então, isso aqui não é um juízo de valor financeiro, a ideia não é essa. A ideia é mostrar que, sim, diferentes culturas, muitas determinadas pelo valor que as pessoas recebem, sim, elas determinam a maneira que eu vou me comunicar. Isso é fundamental para a gente entender. Então, assim, hoje a gente consegue delimitar que existe a publicidade, que o design ele tem a sua característica específica ali, mas o design depende muito da cultura e do poder financeiro. Essa é a nossa aula de hoje. Valeu, até a próxima aula.